Que Deus abençoe a todos os companheiros de terra. Eu sou o apóstolo Guzé, apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe. Eu tenho um tema capital para o dia de hoje, para todos os companheiros de terra. Tema este é de interesse para todos quanto almejam realmente obter a vida eterna, que é a salvação. O tema que eu trago para o dia de hoje é este, a qual vocês veem, que a salvação não consiste em seguir a Bíblia. A salvação hoje não consiste em seguir a Bíblia, mas em seguir o profeta vivo desta geração, isto é, o profeta Caco Filipe. Em cada tempo e em cada geração, Deus sempre conduziu o seu povo por um profeta mensageiro. Deus nunca enviou um livro, seja ele sendo o conjunto de livros dos profetas, para poder conduzir o seu povo. Um livro não pode conduzir o seu povo. Um livro não pode conduzir uma geração, mas é um profeta vivo que deve se seguir para nós podermos obter a salvação em cada tempo, em cada geração. É desta maneira que Deus manifestou-se, é desta maneira que Deus conduziu o seu povo. Hoje, algumas pessoas, sendo elas evangélicas, protestantes, católicos, membros de diferentes igrejas, assim em diante, acreditam que por seguirem a Bíblia poderão obter a salvação. Isto é uma mentira. E a força de acreditar na mentira, a mentira terminou em tornar-se uma verdade na vida destas pessoas que assim acreditam. Porque Deus nunca conduziu o seu povo pela Bíblia. Deus nunca conduziu o seu povo nem mesmo por livros de profetas, a qual não estava vivo enquanto eles ministravam. Deus sempre conduz o seu povo por um profeta vivo. E o profeta vivo hoje, para o tempo em que nós nos encontramos, o profeta que o Senhor Jesus Cristo ele mesmo enviou à terra, de acordo com a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, é o profeta Caco Filipe, o mensageiro de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. A promessa que foi prometida em Mateus 25:6, em Mateus 25:6, a Bíblia mostra-nos que à meia-noite ouviu-se um clamor, e este clamor apontou o noivo às virgens. Todos nós acreditamos que as virgens são todos os filhos de Deus que encontram-se dispersos em diferentes igrejas, e o noivo é o Senhor Jesus Cristo. Mas para esta noiva, estas virgens serem despertadas, para que estas virgens sejam apontadas a Cristo, para que sejam conduzidas a Cristo, há uma promessa que foi deixada. E o cumprimento desta promessa é hoje, que haveria um clamor, uma mensagem de despertar, a qual despertaria os filhos de Deus e apontaria-lhes o noivo que é Cristo. E hoje a voz de Mateus 25:6 é Caco Filipe, assim como João Batista também foi a voz de Isaías capítulo 40 versículo 3. Embora em Isaías capítulo 40 versículo 3 não tinha o nome de João Batista. Por quê? Porque a Bíblia não anuncia nomes, mas a Bíblia anuncia ministério. João Batista poderia dizer que Isaías 40 versículo 3 referia-se a ele, que é ele a voz que clama no deserto. Os filhos do diabo, os da posteridade da serpente, por sua vez, poderiam combatê-lo, poderiam dizer que não, aí não tem o nome João Batista. Mas era João Batista que era a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3. As pessoas acreditando como não, era João Batista. Assim também, como Paulo mostrou que ele é o cumprimento de Isaías capítulo 49, versículo 3. Hoje também, Caco Filipe está mostrando à humanidade que ele é a voz de Mateus 25:6. E hoje, no tempo em que nós nos encontramos,
Ninguém tem como ser salvo por seguir a Bíblia. O você seguir a Bíblia não te faz em você ser salvo ou em você estar na vontade de Deus. Indo nas Sagradas Escrituras, podemos parar de momento em João capítulo 6, versículo 28 a 29. Os fariseus aproximaram do Senhor Jesus e perguntaram-lhe, dado que Jesus dizia-lhes de que tudo quanto eles faziam é o diabo que eles servem. Eles servem e adoram o diabo. Visto que Jesus dizia-lhes, chamava-lhes de raças de víboras, túmulos branqueados assim em diante. Então, eles aproximaram o Senhor Jesus, em João capítulo 6, versículo 28 a 29, e perguntaram-lhe, mestre, o que faremos, pois, para exercermos a obra de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Deus enviou. A obra de Deus consiste em reconhecer aquele que Deus enviou. Primeiramente, em uma geração, em um tempo, para você poder exercer a obra de Deus, você precisa identificar Cristo em um ministério. Há um homem em qualquer geração, em um tempo, a qual é a manifestação de Jesus Cristo no seu tempo. E ninguém tem como ser salvo, ninguém tem como seguir Deus, ninguém tem como estar na vontade de Deus, se este, por sua vez, não reconhecer este homem a qual ele deve identificar e crer para poder exercer a obra de Deus. Neste caso, de acordo com João capítulo 6, versículo 28 a 29, vemos claramente que a obra de Deus não consiste em seguir alguns livros. Vemos claramente que a obra de Deus não consiste em seguir a Bíblia ou em crer na Bíblia, mas de crer naquele que Deus enviou, de reconhecer, de identificar. Quando Deus envia um profeta, como Caco Filipe, antes de Caco Filipe, os profetas que Deus enviou nas gerações passadas, a exemplo de Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, Ageu, assim em diante, nós vemos claramente que um profeta de Deus não é fundador de uma religião. De uma maneira simples, dado que muitos, você poderia dizer que muitos também dizem-se ser profetas de Deus. Mas por que Caco Filipe é o único? E como é que, para nós sermos salvos, temos que crer em Caco Filipe? Pela Bíblia, nós vemos que a árvore não cai distante da... O fruto não cai distante da árvore. Você vê? E Cristo é a árvore. E qualquer um que diz ser enviado dele, então as suas obras manifestarão, mostrarão que ele é de enviado de Cristo. Mas nós sabemos que em uma geração, em um tempo, Deus somente envia um único profeta. E quando Deus envia um profeta, este profeta deve ter automaticamente um chamamento, uma comissão e uma mensagem profética. Ele deve dizer, Deus chamou-me no dia tal e tal e tal para cumprir isto, isto e aquilo. Mas um profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo não é fundador de uma religião. O que faz, você vê, Moisés foi um profeta, Isaías foi um profeta, Abacuque foi um profeta. Qual é a religião de Naum? Qual é a religião de Sofonias, de Ageu, de Malaquias, de Ezequiel? Se nós hoje conhecemos, sabemos acerca de Isaías, Samuel, Davi, assim em diante, é porque eles tiveram um livro. Não porque deixaram uma religião, não porque foram fundadores de uma religião, uma seita, uma organização, ou uma denominação religiosa assim em diante, não. Mas porque eles tiveram um livro. Todo profeta de Deus tem um livro, que é a revelação
de Jesus Cristo em sua geração. Se você diz ser enviado de Deus, então qual é a mensagem que Deus deu-te que é desconhecido à humanidade? E nós sabemos que quando Deus envia um homem, este homem não vem para explicar os livros dos profetas antes dele. Um mensageiro de Deus não vem dar explicações da Bíblia. Não vai dizer, não, Moisés disse isso, Moisés disse aquilo, assim em diante, e querer interpretar assim. Não, mas o mensageiro de Deus, o profeta, ele traz a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. O que ele diz é desconhecido na sua geração. Você vê? O livro de Isaías não é os livros de... Não são as explicações dos livros de Samuel. O livro de Malaquias não são explicações dos livros de Naum, Abacuque, Sofonias, assim em diante. Os livros de Ezequiel não são explicações dos livros dos profetas antes dele, mas a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. Cada profeta aporta as boas novas do reino dos céus em seu tempo. Não explicar o que outros profetas antes dele disseram. Hoje, todos quanto dizem-se ser abusivamente de profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, assim diante, qual é a mensagem deles? Os que dizem-se ser profetas, qual é a sua mensagem? O que é desconhecido na humanidade hoje que eles trouxeram de novo? Deus não envia um homem para explicar o que um outro profeta disse. A palavra hebraica para profeta significa nabi. E esta palavra é porta-voz, portador de uma mensagem. Todo profeta é portador de uma mensagem, não fundador de uma religião. Você vê? Quando Deus envia um profeta, é a ele que você deve crer para ser salvo. É a ele que você deve crer, que você deve seguir para estar na vontade de Deus. Não nos livros dos profetas antes dele. Você vê, por exemplo, a Bíblia, não é? Com a Bíblia, nós vemos que a Bíblia é um livro da história, a qual contém profecias para gerações futuras. Como, por exemplo, Mateus 25:6, para a nossa geração. Foi prometido um despertar. Então, quando esse despertar se cumprir, o que você deve fazer? Continuar, segui-la na esperança de ser salva. Nós lendo a Bíblia é para termos a compreensão, a noção de que Deus na geração tal fez isso, fez aquilo, assim diante. E em uma futura geração fará isto. Na geração que vem após a nossa fará isto. Na nossa geração fará isto. Essa é a promessa. Você vê, os fariseus, os saduceus, os judeus, eles sabiam, por exemplo, antes de Jesus vir, que o Messias viria. Por quê? Profetas antes do surgimento do Messias anunciaram. E eles sabiam. Neste caso, a Bíblia é um livro da história, a qual contém profecias para gerações futuras. E quando nós estamos a ler ela, é para podermos compreender e sabermos, aprendermos o que Deus fez nas gerações passadas e o que Deus fará. Mas o que Deus está fazendo no nosso tempo. Agora, quando o cumprimento do seu tempo está se cumprindo, é seguindo este cumprimento que poderá fazer você estar na vontade de Deus, que fará você seguir Deus. Você vê? Como é
possível enquanto Isaías disse, em Isaías capítulo, no seu livro, capítulo 61, no versículo 1 em diante, que o Messias viria assim em diante. Os fariseus, os saduceus, os religiosos do tempo de Jesus de Nazaré estavam lá. Eles sabiam disto. Quando o Messias veio, você vê, em vez deles abandonarem os seus credos, os seus ensinamentos, eles diziam, não, mas o Messias, ele virá assim. Eles tinham as suas imaginações de como o Messias viria. O Messias estava lá. Era seguindo o Messias que poderia fazer de estar na vontade de Deus. Mas eles diziam que não. Moisés disse isso, Abraão disse aquilo, nosso profeta é Moisés, assim em diante. Mas eles olhavam para trás. O que Deus fez, o que salva, não é o que Deus fez, mas o que Deus está fazendo na tua geração. O que fez com que os fariseus, os saduceus, os helenitas, herodianos, os religiosos do tempo de Jesus de Nazaré serem filhos do diabo é que eles rejeitaram o profeta vivo do seu tempo. Como é possível hoje algumas pessoas, sendo elas evangélicas, protestantes, católicas, assim em diante, membros do Islã ou do judaísmo ou muçulmanos assim em diante, acreditarem eles mesmos que eles poderão ser salvos enquanto eles rejeitam Caco Filipe, profeta vivo do seu tempo? Não existe nenhuma religião que é mais boa que a outra. Não existe nenhuma religião de Deus. Deus não tem nenhuma religião. O judaísmo, o islã, o cristianismo são as três religiões satânicas de Apocalipse capítulo 16. Deus envia profeta. A religião é um surgimento para combater o profeta que Deus enviará. Você vê que pela Bíblia, será que quando nós vemos nomes como Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, será que são nomes de uma religião, ou nome de uma igreja, ou seita, ou organização, ou nomes de profetas? Agora, de onde vem que esse é do Islã, que esse é do judaísmo, esse é do cristianismo? De onde vem isto? Deus envia um profeta. E o diabo fez hoje com que as pessoas pudessem acreditar que, seguindo eles a Bíblia, eles poderão ser salvos. Isto é uma mentira. E a força de acreditar na mentira, a mentira terminou em se tornar uma verdade nas vossas vidas. Nunca foi possível seguir um livro e ser salvo, e nunca será possível, e jamais um dia será possível. Os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, eles tinham os rolos dos profetas, tinham a Bíblia em si. Eles tinham os livros dos profetas e eles acreditavam, eles obedeciam até tudo quanto a Bíblia lhes dizia. Obedeciam, guardavam tudo quanto Moisés disse, assim em diante. Eles acreditavam de que eles, não seguindo Jesus de Nazaré, o profeta vivo do seu tempo, eles poderiam ser salvos. Porque eles leram pela Bíblia que Moisés fez isso, Moisés fez aquilo. Eles gostaram. Vocês são amantes. Vós sois amantes da história de Jesus. Vocês leram a história de Jesus, gostaram tanto, gostaram bastante, e por sua vez acreditam que são de Jesus. Tá bem? Os fariseus também, eles leram a história de Moisés, viram tudo quanto Moisés fez lá no Egito, assim diante, mas alegavam, enquanto Jesus de Nazaré ministrava, que eles são discípulos de Moisés. Mas como é possível você ser discípulo de um profeta que não viveu no mesmo tempo que você? Não é possível. Deus envia. Você vê que Timóteo foi discípulo de Paulo. Tito foi discípulo de Paulo. Silvano foi discípulo de Paulo. Mas Paulo veio após Jesus de Nazaré.
Após Jesus de Nazaré, em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, deparou-se com Paulo e comissionou-lhe e deu-lhe uma mensagem. Paulo disse que eu fui estabelecido como sendo a salvação até os confins da terra e a luz do mundo. Isso está em Atos capítulo 13, versículo 47. Paulo mostrou isto. Quando Paulo estava a ministrar, ninguém poderia ser salvo, ninguém poderia pregar a verdade de Deus se não ecoasse o que Deus deu a Paulo. Você vê, Paulo pregava a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. Ninguém, nenhuma só pessoa sobre a terra poderia servir Deus, poderia também pregar a palavra de Deus, se este, por sua vez, não ecoasse o que Deus deu a Paulo. Paulo disse em Gálatas, capítulo versículo 8, no livro de Gálatas: se um anjo dos céus, você vê, ou um dos apóstolos, vir vos anunciar um outro evangelho fora do que eu, Paulo, estou a pregar, seja anátema. Todo profeta de Deus, quando está a ministrar, fora do que ele prega, mesmo se aquilo veio de Deus em uma geração, aquilo é anátema, é voz de discórdia. Enquanto Jesus de Nazaré ministrava, se algumas pessoas pudessem pegar os livros de Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuque, Malaquias, Sofonias, assim diante, e pudessem anunciar nas suas igrejas, você vê, eles pregavam a palavra de Deus também, mas eram anátema, era voz de discórdia. Você não tem como servir Deus, você não tem como estar na vontade de Deus, enquanto você rejeita o profeta que Deus enviou. Seguindo a Bíblia não te faz estar na vontade de Deus. Seguindo a Bíblia não te faz ter uma comunhão perfeita com Deus. Seguindo a Bíblia não te faz em aplicar João capítulo 6, versículo 28 a 29. Seguindo a Bíblia não te conduzirá a salvação nenhuma. Você vê, pela Bíblia, você pode compreender que, por exemplo, quando Deus envia um profeta, este profeta não vem fundar uma denominação religiosa. Pela Bíblia, você vê que quando Deus envia um profeta, este profeta vem com uma mensagem profética para indicar ao povo para onde devem ir, como devem seguir, como devem caminhar. Uma mensagem profética que é a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. Pela Bíblia, você consegue ter esta noção, consegues compreender isto. Pela Bíblia, todo profeta de Deus nunca fundou uma religião. Pela Bíblia, todo profeta de Deus nunca fundou uma denominação religiosa. Então, você poderá compreender que realmente como identificar, como saber. Então, quando alguém virá dizer que ele é um profeta de Deus, você pedirá o seu chamamento, a sua comissão. E o que ele está a trazer de novo que é desconhecido à humanidade? Visto que todo profeta de Deus, através dos seus livros, não são repetições dos livros dos profetas antes dele. Desta maneira, tu poderás se proceder desta forma. E de assim, você procurarás quem é o profeta que Deus enviou. Tu não irás procurar uma boa igreja. Se você é filho de Deus, tu não procurarás, não buscarás por uma grande igreja ou pela melhor igreja. Tudo quanto é religião, seita, organização, denominação religiosa, é rede de Satanás para poder enviar as almas para o inferno.
Deus não envia uma religião. Deus envia um profeta. É um profeta que Deus envia. Nomes aí, Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, não são nomes de denominações religiosas, mas são nomes de profetas. O nome de Jesus Cristo hoje é um fundamento, uma base para abrir negócio. Você vê que... Mas qual dos profetas que Deus enviou para começar a curar as pessoas? Para abrir algo ao hospital da fé, assim em diante? Igreja espiritual, igreja isso, igreja aquilo. Qual é o profeta que Deus enviou e fez isso? Todo profeta de Deus vieram com uma mensagem. Todo profeta de Deus vieram... levaram o povo a uma certa dimensão onde Deus requereu daquele povo. Mas como hoje algumas pessoas dizem-se ser abusivamente de profetas, assim em diante, e as pessoas os seguem como animais. As pessoas não pedem-lhes o seu chamamento, a sua comissão, a sua mensagem. O que é de novo que ele está a trazer à humanidade? Mas são recitadores de versículos e as pessoas, por sua vez, seguem-lhes mesmo como animais. As pessoas seguem normalmente. As pessoas automaticamente dizem que não, vocês não podem dizer isso. Como é possível toda hora as igrejas serem do diabo e só que o Filipe é o profeta de Deus? Mas você esperava ter quantos Noé no tempo de Noé? Querias quantos Moisés no tempo de Moisés? Querias que Coreia da Ibirião também fossem profeta ao lado de Moisés? E como? Você vê que como as igrejas com doutrinas diferentes, com princípios diferentes, podem ser de Deus? Como é possível adorarmos um só Deus? Como é possível servirmos um só Deus? De paz, de amor, mas com doutrinas diferentes, com princípios diferentes? Não é possível! Não serve-se Deus com doutrinas diferentes. É impossível adorarmos Deus enquanto temos doutrinas diferentes. Serve-se Deus quando você aplica João 6, 22 a 29 ao profeta vivo da tua geração. Em nenhum tempo, em nenhuma geração, Deus conduziu seu povo por proliferações de religiões. A cada tempo que vai passando, os anos vão indo, igrejas vão se multiplicando, vão se dividindo, vão abrindo as pessoas, eles mesmos por sua vez, só porque eles falam em nome de Jesus, pregam a Bíblia, acreditam que é Deus. Isso é... Você vê? A força de acreditar na mentira, a mentira está a terminar em se tornar uma verdade na vida destes religiosos, na vida desses membros dessas igrejas. Não é possível! Não é possível! Deus é um só no céu, mas na terra muitas igrejas, cada igreja com as suas práticas, com os seus princípios. Como é possível esse ser Deus? Deus não é Deus da desordem. Deus não é Deus da confusão. Deus não é Deus da ganância, do dinheiro, da luxúria assim em diante. E todas essas igrejas vão multiplicando-se, vão dividindo-se devido ao dinheiro, devido à ganância. Você vê, amados companheiros de terra, hoje o único e verdadeiro profeta para essa geração é Caco Filipe. E Caco Filipe não é fundador de uma religião, não é fundador de uma denominação religiosa, não é fundador de uma seita, organização assim diante, não. Mas ele é simplesmente o porta-voz de Deus nessa geração. Ele é a boca de Deus. Assim como Isaías, Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, Sofonias, assim como os profetas da Bíblia, hoje Caco Filipe é o único profeta que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, enviou à terra como os profetas da Bíblia. Você vê? Por que Caco Filipe é combatido? Por que Caco Filipe é rejeitado? Por que Caco Filipe é perseguido assim diante? É porque ele diz a verdade. Ele diz a verdade a um povo que a mentira terminou por se tornar uma verdade nele. Quando um homem vem, quando ele levanta um homem, traz para apregoar a sua mensagem, então, como
A força de acreditar na mentira terminou uma verdade neles. Quando este homem vem falar a verdade, então a verdade eles vejam como uma mentira. Mas as pessoas mesmo, eles não conseguem compreender como é que algumas pessoas que guardam o sábado, uns não guardam o sábado, uns doam sangue, uns não doam sangue, uns venderam a Maria, uns não venderam a Maria, uns vestem-se de branco, uns não vestem-se de branco, uns criam barba, uns não criam barba, uns andam descalços, uns não andam descalços, uns vestem-se só de roupa branca, uns não vestem-se de roupa branca, uns vestem-se daquela maneira, outros vestem daquela maneira assim diante, uns não fazem. Mas as pessoas acreditam que não, há um só Deus, servem também só esse Deus. Mas isso é absurdo. Não vês que há força de você acreditar na mentira, que a mentira terminou por se tornar uma verdade em tua vida. Não é possível pessoas com doutrinas diferentes, com princípios diferentes, adorarem um só Deus, um Deus de paz. Não é possível. Lá no Egito, as pessoas também adoravam vários deuses. Dagon, Sadraque, Adramaleque, assim diante. Hoje é a mesmíssima coisa, amado companheiro de terra. As pessoas adoram esses mesmos demônios. Chamam-lhes, só que todos eles chamam Jesus Cristo. O Deus do Adventista é Jesus Cristo. O Deus do evangélico é Jesus Cristo. O Deus do mesmo da Universal é Jesus Cristo. O Deus da Mundial é Jesus Cristo. Mas quem é este Jesus Cristo que vos dá doutrinas diferentes? Quem é este Jesus Cristo que vos dá princípios diferentes? Vocês servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. É o diabo que vocês chamam em nome de Jesus. Vocês fazem isto para cumprirem Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Jesus disse, no último dia muitos dirão, Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Senhor, em teu nome nós fizemos acolá. Mas Jesus dir-lhes-á, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Qual é o nome hoje que seduz o mundo inteiro? Qual é o nome hoje que o evangélico acredita e diz que é o seu Deus? Qual é o nome hoje que os protestantes, os batistas, os membros dessas igrejas, qual é o nome hoje que está fazendo igrejas se multiplicando, se dividindo? É o nome de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que no último dia, muitos deles todos irão dizer, Senhor, foi em teu nome que nós expulsamos os demônios. Senhor, foi em teu nome que nós fizemos isso e acolá. Mas Jesus dir-lhes-á, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Amado companheiro de terra, eu chamo-vos à sabedoria. Não cometam os mesmos erros que os vossos pais cometeram diante dos profetas, matando os profetas e crucificando o próprio Cristo. Deus chama-vos à sabedoria. Você vê, os judeus que são de Deus por nascimento crucificaram Jesus Cristo e mataram os profetas. Quem somos nós hoje, homens das nações, para reconhecermos o verdadeiro profeta, se não for Deus Ele mesmo? Os judeus, eles sabiam que Deus conduz o seu povo por um profeta. Mas todos os profetas que Deus enviou, eles mataram. Eles cortaram Isaías em pedaço. Eles lançaram Jeremias num poço. Eles fizeram mal aos profetas. Crucificaram o próprio Cristo. Enquanto todo mundo alega-se hoje ser dele. Eles mataram, crucificaram, assassinaram, massacraram os profetas que vocês hoje acreditam. Os profetas que nós hoje acreditamos. Mas qual é a prova de que se nós estivéssemos no tempo de Jeremias, por exemplo, não iríamos estar ao lado daqueles que lançaram Jeremias num poço? O que nos prova hoje de que se estivéssemos no tempo de, por exemplo, Isaías, não iríamos cortar Isaías em pedaços, conforme o povo que lá estava fez com Isaías? E qual é a prova e a evidência de que se nós estivéssemos, por exemplo, no tempo de Jesus, não poderíamos o crucificar? Ou não poderíamos estar ao lado daqueles que o crucificaram? Qual é a prova? O que te prova? A prova é Caco Filipe. Deus enviará uma prova para você. Em cada tempo, em cada geração, Deus envia a prova para provar o que a sua boca diz. Em Mateus capítulo 23, versículo 30 a 32,
Os fariseus diziam a Jesus de que se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, nós não iríamos matar os profetas, não iríamos derramar o sangue dos profetas. Mas enquanto eles rejeitavam Jesus de Nazaré, o profeta do seu tempo, Jesus disse-lhes e chamou-lhes: raças de víboras, hipócritas, vós sois a prova que vós sois os filhos daqueles que mataram os profetas. Por que Jesus disse-lhes isso? Porque eles rejeitavam o profeta que Deus enviou. Eles rejeitavam Jesus de Nazaré. Hoje é a mesmíssima coisa para você católico, protestante, evangélico, branamista, para você muçulmano, membro do Islã, do judaísmo, para você que não é frequentador de nenhuma religião, para você que me acompanha, para você que escuta este vídeo. Deus os chama até a sabedoria. Não cometa os mesmos erros que os seus pais cometeram lá, diante dos profetas. Qual dos profetas foi reconhecido como profeta enquanto ministrou? Você vê. Hoje, Caco Filipe é combatido. Hoje, Caco Filipe é rejeitado. Mas, quais são aqueles que mataram os profetas? Quais são aqueles que crucificaram Jesus? Quais são aqueles que cortaram Isaías em pedaços? Será que são as prostitutas? Será que foram os alcoólatras que mataram os profetas e que crucificaram o Senhor Jesus? Será que foram as prostitutas que crucificaram o Senhor Jesus? Será que foram as prostitutas que cortaram Isaías em pedaços? Não. Foram os religiosos. Os religiosos. São os religiosos que combatem os profetas. Porque os profetas vêm da parte de Deus para desvelar Satanás. Um profeta vem da parte de Deus. O profeta é a boca de Deus. Ele prega ao mundo o que Deus deu-lhe, com toda a autoridade que pertence somente a Deus. Deus dá-lhe essa autoridade para pregoar, para mostrar, para desvelar Satanás. E os líderes religiosos, vendo-se ameaçados os seus negócios em nome de Jesus, combatem-lhes, aprisionam-lhes, perseguem-os, matam-lhes, crucificam-lhes. Mas hoje, sobre toda a face da terra, Caco Filipe é o único profeta de Deus. Todos os fundadores de religiões, todos os fundadores de denominações religiosas, todos os fundadores de seitas, organizações, missões e ministérios são demônios, são a encarnação do diabo Satanás. Deus não envia um homem para fundar uma religião. Deus não envia um homem para fundar uma denominação religiosa. Se alguém hoje diz ser um profeta de Deus e ele é fundador de uma religião, é um lobo, é um bandido, é um filho do diabo. Hoje, Caco Filipe é o profeta de Deus. Que Deus vos abençoe. A minha oração é que Deus Ele mesmo faça-vos compreender quem realmente é o profeta Caco Filipe. E eu oro por você, para que Deus Ele mesmo faça-te compreender quem realmente é Caco Filipe. Para você que possas querer obter o livro do profeta Caco Filipe, você pode obtê-lo através do teu telefone, seja ele Android ou iOS. Vai até ao Play Store ou ao App Store, procura por Profeta Caco Filipe. Instala o seu aplicativo oficial, leia os seus sermões. Tem escrita e em áudio, tu podes ler ou ouvir. E acompanha os seus vídeos. São mais de 20 entrevistas em vídeos. Tu podes ler, tu podes assistir calmamente. E a minha oração é que Deus Ele mesmo faça-te compreender o que Ele está fazendo em nossa geração. Que Deus vos abençoe. Amém. Obrigado. Descubram tudo sobre o misterioso Profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do Profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro.
no Google Play ou Apple Store. Baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.